Fala galera, professor Fábio Nascimento aqui. Nós vimos nas aulas de química, né, química inorgânica, que nós temos os ácidos, bases, sais e óxidos. Né? E eu dei uma apanhada geral para vocês sobre essas funções que nós chamamos de funções inorgânicas. Falamos especificamente de como identificar cada uma delas e aí passamos à classificação específicas. Né? Começamos com ácidos e depois vamos entrar em base. E em ácidos, né, nós vimos que os ácidos eles podem ser classificados em hidrácidos ou oxiácidos. E a importância de identificar se ele é um hidrácido e um oxiácido é na hora de você começar a dar o nome dele, né? Então, hidrácido é aquele ácido que não tem oxigênio na fórmula e oxiácido é aquele ácido que possui oxigênio na fórmula, certo? Então, se você for dar o nome de um hidrácido, você vai escrever ácido, ácido, o nome do elemento que está acompanhando o hidrogênio, certo? Nós vimos que o hidrogênio é o elemento que define, né, que identifica que é um ácido, e a terminação hídrico. E se for um oxiácido, nós escrevemos ácido, o nome do elemento central, e a terminação ico ou a terminação oso, dependendo do NOx dele. Nós falamos também sobre NOx. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu faço uma outra aula especificamente sobre NOx, né? Sobre o tal do jogo da velha que a gente fez na sala de aula. E aí, eu deixei para vocês como exercício três exercícios que tinham o enxofre na fórmula, que era o H2S, H2, deixa eu dar uma olhadinha aqui qual era, não lembro, H2SO3 e H2SO4, certo? Então esses foram os ácidos que eu pedi para dar o nome, só que ele tem uma particularidade, todos eles têm enxofre na fórmula, né? Esse S aqui é de enxofre, tá? E aí percebam, não é, professor, enxofre, representado pela letra S? Sim, o enxofre, vou escrever aqui, o enxofre, ele é um elemento onde nós aqui chamamos ele de enxofre, né? Mas o nome dele latinizado e toda a tabela periódica se utiliza do latim para poder dar os nomes dos elementos. Ele se chama sulfur. E é por esse motivo que a gente utiliza no enxofre a letra S para representar ele, tá? Então o símbolo químico do enxofre é S. E aí vamos aportuguesar, né, esse nome aqui. Vai ficar sulfur. Então, é esse prefixo que nós vamos passar a utilizar para dar o nome desses ácidos que tem enxofre, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Vou colocar a palavra ali, sulfur, ali em cima para a gente ficar se guiando, tá? Vou deixar aqui. Sulfur. E aí, como na química sempre tem alguma coisa, né? Uma outra regra, uma outra exceção, né? Não, nem tudo é regra geral. Quando você tiver um hidrácido, você não vai usar o UR do sulfur. Então vai ficar assim, ó, ácido sulfi, tá? Não vai usar o UR e vamos colocar a terminação hídrico. Então vai ficar ácido sulfídrico, ok? Quando for um oxiácido, aí sim, aí nós vamos utilizar todo o nome dele. E aí nós fizemos, né, a identificação, fizemos na sala alguns exercícios de como identificar
o NOx do elemento. Vamos fazer aqui. O objetivo aqui, dessa atividade, é identificar quem tem um NOx maior. Por quê? Um desses dois elementos, ou esse, possui um NOx maior, né? O elemento central, ele tem um NOx maior. Então, se ele tiver um NOx maior, a terminação que eu vou colocar junto com o sulfur é o I. E se ele tiver um NOx menor, a terminação é oso, tá? E aí ensinei para vocês fazerem o jogo da velha, né? Na sala. E pelo jogo da velha a gente consegue saber qual é o NOx desse elemento central. Lembrando que o elemento central é o que nós queremos descobrir, mas a gente sabe qual é o do hidrogênio e do oxigênio. O do oxigênio é -2 e do hidrogênio é +1, certo? Eu coloco aqui +1, -2, e aí eu falei para vocês, nós vamos subir multiplicando, né, pela quantidade de átomos que tem ali, e caso seja necessário, descemos dividindo, tá? Então vamos fazer, vamos subir aqui, ó. 1 vezes 2, 2, repito o sinal. 2 vezes 3, 6, repito o sinal. E aí eu falei que toda molécula, a soma, deixa eu colocar aqui, a soma, se eu somar a molécula, o átomo do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio, por ser uma molécula, tem que dar 0, tá? Então, qual o número que eu coloco aqui que, se somar com 4 e diminuir com 6, vai dar 0? Óbvio que o mais 4. Mais 4 com mais 2, mais 6. Menos 6, 0. Eu desceria dividindo se houvesse um valor maior que 1. Mas aqui na fórmula eu só tenho um enxofre, né? Então eu desço mais 4 dividido por 1, vai dar mais 4. Então achei o NOx do meu elemento central dessa fórmula. E aqui, a mesma coisa. Subo multiplicando e desço dividindo. 1 vezes 2 mais 2, 2 vezes 4, 8. Para dar 0, tem que ser mais 6. Desço dividido por 1, mais 6. Então, quando eu for dar o nome desses dois elementos, esse cara aqui, que é o maior, ele vai ter a terminação I. E esse aqui, que é menor, terminação oso. Vamos escrever? Vai ficar ácido sulfur. Lembra que eu coloquei para vocês? Como ele é um oxiácido, eu vou usar o UR. Sulfuroso. Certo? E aqui, ácido não é sulfúrico, é sulfúrico. Ok? Então, tá aí a resposta desse exercício, tá? Qualquer dúvida pode colocar no comentário e não esqueça de inscrever no canal, tá bom? Fique com Deus.